Olá galera, bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal. Sou o professor Alan e estarei apresentando para vocês mais um vídeo referente ao curso Python com Jupyter Notebook. Nesse vídeo aqui nós vamos estar apresentando mais algumas funções nativas e métodos com listas. Então, gente, aqui nós temos, como primeiro método, que vai ser visto nessa aula, o método extend. O que ele faz? Ele adiciona os elementos de uma lista ao final de outra lista. Então, no caso aqui, eu tenho a lista 1, formada por esses três valores inteiros aqui, e a lista 2, formada por esses outros três valores inteiros. Aqui eu vou aplicar o método extend, a lista 2, de modo que ela vai ser adicionada à lista 1. Aqui eu fiz questão de imprimir lista 1 e lista 2 novamente, para a gente ver que uma delas foi modificada, meio que foi perdida. Então, nesse caso, ó, eu peguei a lista 1 e ela foi repassada para a lista 1 concatenada com a lista 2. Ocorre que a lista 1 não pode mais ser acessada. Aí, nesse sentido, é importante, caso eu precisasse acessar esses dados, considerando o contexto histórico dos dados, aí eu precisaria o quê? Fazer uma cópia dela. A gente viu isso no vídeo passado, a função copy. Tá ela aqui, ó. Então, a função copy ela era responsável por criar uma cópia de uma lista para que, quando eu alterasse uma dessas listas, a cópia, alterasse lá a lista original, a cópia ainda ficasse inalterada. Ou até mesmo alterasse a cópia e a lista original ficasse lá inalterada. Tá certo? Então, a gente viu isso aí no vídeo passado. Tá certo? Outra funçãozinha que nós temos muito importante é a função index, que é, na verdade, um método. O que esse método faz? Ele retorna o índice da primeira ocorrência de um elemento na lista. Se o elemento não estiver na lista, retorna um erro. Por exemplo, eu tenho aqui o número 9. Eu quero procurá-lo na lista, nessa lista aqui. Então eu boto print lista.index. Então ele vai imprimir o que? A posição do 9, se ele estiver aqui. Então, compilando aqui, ó, 2. Posição 0, posição 1, posição 2. Ó, de fato, achou e achou na posição que ele está indicando aqui. Por outro lado, eu posso tentar achar aqui o 31 nesta lista aqui. O que acontece? Você vai perceber que o 31 não está aqui. Então, obviamente, como ele diz aqui, vai retornar o quê? Um erro. Compilando, deu o quê? 31 não está na lista. Então, aqui está dizendo que o tipo de erro é um erro de valor e está aqui a frase em inglês, é só você traduzir ela. 31 is not in list. Ou seja, 31 não está na lista. Um outro método que a gente tem também interessante é o insert. O que ele faz? Ele insere um elemento em uma posição específica de uma lista. A gente até viu em vídeos passados que a gente pode fazer com que uma lista aprenda um valor. Só que esse aprendizado desse valor é feito de modo que esse valor só entra na última posição. Então a gente pode ser mais específico colocando uma posição específica. Por exemplo, eu tenho essa lista aqui formando os números 1, menos 1 e 2, tá certo? E aí eu vou querer inserir na posição 1 a string A. Não precisa ser da mesma natureza. Uma lista ela pode armazenar diversos tipos de objetos, tá certo? Então eu tenho aqui uma lista numérica, mas nada impede que ela deixe de ser uma lista numérica. Eu acrescente ali outro tipo de dado. Então na posição 1 eu vou inserir a string A. E aí, claro, eu fiz questão aqui de imprimir a lista antes desta inserção e depois da inserção para a gente estar comparando o que está acontecendo. Ó. Então, antes está aqui a lista original, e depois o que acontece? Ó, o valor A entra na posição 1. Quem é a posição 1? Aqui é a posição 0, posição 1. Ou seja, ele entra aqui no lugar desse menos 1, empurrando todo mundo para frente. Um índice para frente. Então, o valor menos 1 e o valor 2 tiveram seus índices, suas posições modificadas em 1, aumentadas em 1. Tá certo? Outra função também muito, muito importante, essa aqui, entra no rol de funções importantes e muito utilizadas, é a função len. O que ela faz? No caso, quando você aplica ela a uma lista, ela retorna o número de elementos de uma lista. A função len, na verdade, ela é bem mais geral. Ela não retorna só o tamanho, a quantidade de elementos de uma lista, ela retorna o tamanho de um objeto. Se for uma matriz, vai retornar lá a quantidade de linhas e colunas. Aí depende. Cada objeto pressupõe que ele tem um certo tamanho, visto de algum sentido. Pode ser que alguns elementos não façam muito sentido fazer o tamanho. Mas aí é que a função lens, de fato, recebe o status de função e não de método, porque ela é mais geral. A gente até vai ver isso aqui nesse vídeo. Então, aqui eu tenho 4 listas. Lista 1, lista 2, lista 3 e lista 4. A lista 1 ela é formada por 5 strings. 1, 2, 3, 4, 5. A lista 2 é formada por 1, 2, 3, 4, 5 inteiros. A lista 3 é formada por 1,
2, 3, 4, né? Já, afinal, isso aqui é uma expressão, né, booleana, 2 mais 5 é igual a 7, se for verdade é true, se for falso vai ser falso, né? Igualzinho duplo, ou igual de pergunta, tá certo? E aqui eu tenho um outro elemento da lista principal, que é uma sublista. Então tem 1, 2, 3, 4, 5. Né? Então o tamanho dessas aqui espera que dê 5. E eu tenho uma lista vazia que espera que o tamanho dê 0. Então compilando aqui, de fato. Você fala, não, professor, aqui não é 5 não, porque você tem aqui ó, um elemento, 2, 3, 4. Quando chega aqui tem um bocado. Não. A separação principal aqui é feita por essas vírgulas aqui. Ó. Então, cada vírgula separa um elemento. Então aqui eu tenho 5 elementos. Aí você fala para você, se eu quisesse medir, por exemplo, o tamanho dessa sublista aqui, como é que eu faria isso? Né? Então eu uso o que? Subindexação. Não, eu quero melhor que isso, eu quero medir o tamanho dessa lista interna a essa outra sublista aqui, certo? Eu uso a subindexação. Ah, melhor, eu quero medir o tamanho dessa string, porque eu vi que a função len lá na aula de string, ela se aplica também para medir o tamanho de uma string. Então eu vou adentrando, né, com subindexação. Por exemplo, se eu boto aqui lista 3, 4, então eu estou pegando aqui na lista 3 o elemento de posição, né, de indexação 4. Indexação 0, 1, 2, 3, 4. Então eu vou medir o tamanho desse objeto aqui. Vai dar quanto? 3. Né? 1, 2, 3. Ó, essa lista aqui ela conta como um item dessa outra lista aqui, que é a lista que está na posição 4 da lista principal. Aí eu posso adentrar o quê? Para a posição 2 dessa lista aqui. Ó, posição 0, posição 1, posição 2. Posso medir o tamanho disso aqui. Vai dar um objeto, dois objetos. Aqui é um número inteiro e um string. E posso ainda mais. Eu posso adentrar no elemento 4, depois adentrar na posição 2 dele, depois adentrar na posição 1 desse outro aqui, ó, mais interno, que é o que? Um string. Aqui vai dar o que? Tamanho 5. Compilando aqui, ó, de fato, né? Temos 3, 2 e 5, como a gente tinha visto, certo? Ou seja, 3, porque essa lista interna aqui tem 3 elementos, 2, o outro 2 aqui é porque aqui tem 2 elementos, e 5 porque aqui são 5 elementos. Então perceba que eu vou adentrando, né, mais profundamente nessa lista aí, né, porque ela tem o que a gente chama de listas aninhadas, né, ou seja, uma lista dentro da outra, tá certo? Continuando aqui, nós temos duas funções muito importantes, que é a função min e max. Né? O nome delas, né, já é familiar de outros assuntos. Normalmente, quando a gente usa min e max, a gente está querendo saber o maior e o menor valor, né, de um conjunto. Tá? Então, é exatamente isso que elas fazem. Elas retornam, respectivamente, o menor e o maior valor de uma lista de números, int, float e string numérica. Na verdade, essa função min e max ela vai mais além. Né? Eu até dei um exemplo extra que não está contemplado aqui, mas é algo que também, né, o programador, né, pensou sobre essas funções. Né? Então, min e max são, sim, status de funções, porque você aplica a diversos objetos. Por exemplo, você aplicar uma matriz, se eu não me engano, né, que você vai ter lá várias linhas, né, e várias colunas, ela vai lhe dar lá o maior elemento dentre todas as linhas e todas as colunas. Né? Então, perceba que ela não se aplica necessariamente só a listas, né, ela se aplica a outras coisas. Se você aplicar, por exemplo, a palavras, né, você vai ter ali meio que uma ordem alfabética, né, a palavra que vem antes e depois. Então, a gente vai fazer uns exemplos aqui para a gente ver, né, como a gente aplicar essas funções. São importantes para a análise de dados. Então, aqui eu tenho uma lista numérica, né, lista 1 formada por esses números. Eu quero saber o menor e o maior valor. Obviamente, o menor valor vai ser menos 3 e o maior vai ser 6. Compilando aqui, beleza. A string, como dito aqui em cima, ela pode ser uma string numérica, né? Que é o quê? Na verdade, é um número visto como um texto, né? Então, ele não tem status de número, ele tem status de texto, ou de string, né? É uma sequência de caracteres, no caso. Então, nesse caso aqui, ó, se eu aplicar a esta lista aqui, eu vou perceber que o menor valor vai ser o menos 3 e o maior valor vai ser o 7, ou seja, ele ignora as aspas. Certo? Então, menos 3 e 7. Eu posso também, como eu falei, aplicar em outras situações que não sejam só situações numéricas, mas situações onde, de certa forma, eu tenho uma comparação entre maior e menor. Por exemplo, quando eu olho no dicionário, né, vou buscar uma palavra, eu vejo que se for uma palavra que começa com a letra A, ela vai estar mais no início do dicionário. A gente diz que ela é, entre aspas, menor do que uma palavra que vem depois, com a letra P, por exemplo. Né? Então a gente pode estabelecer uma certa relação de ordem entre duas palavras, dizendo que uma é menor que a outra se uma vem antes da outra. E nesse sentido, a gente pode tentar achar a menor palavra de todas e a maior palavra de todas, né? Digamos assim. Então, por exemplo, nessa lista aqui, o que seria a menor palavra de todas? Aqui vem antes de todo mundo, cobra, porque começa com a letra C.
e a maior de todas, SAP, que começa com a letra S. Então, se eu aplicar as funções min e max aqui à lista 3, eu vou ter exatamente essas duas palavras, a anterior a todas e a posterior a todas. Eu tenho aqui, para fechar esse vídeo, eu tenho um método POP. O que ele faz? Ele remove o último elemento da lista e o retorna. Se o índice for especificado, remove o elemento naquela posição e o retorna. Aqui eu vou botar com uma posição vazia, tá certo? Para a gente ver que primeiro ele remove, né, o último elemento da lista, que é o 3. Essa remoção ela é feita parecida com o que a gente fez anteriormente. Só que aqui a diferença é que ele remove um elemento e te mostra, tá certo? Esse elemento. Além de, claro, modificar a lista. Ele faz duas coisas em uma só. Ele remove o elemento, mostra o elemento removido e reduz a lista tirando aquele elemento. Então, quando eu compilar aqui, ó, ele removeu o 3 e a lista original aqui, ó, botei print lista 1 aqui, ó, o 3 não tem mais. Podia remover, por exemplo, o elemento da posição 1, que é quem? Esse zerinho aqui, ó. Posição 0, posição 1, posição 2, posição 3. Então, vou remover ele. Eu boto 1 aqui, porque eu especifiquei o índice. Então, ele vai retornar esse 0 e a minha lista final não vai ter mais o 0. Vai ser só o menos 1, 1 e 3. Certo? Então, perceba que você pode ir brincando, né, com essas coisas aqui, fazendo exemplos particulares. O ideal aqui é que você manipule esses objetos para você entender, né, as potencialidades que isso aqui tem. Não que você vá memorizar tudo. Pô, eu tenho que memorizar o que o POP faz. Não, você não precisa disso. Você só precisa, ao se deparar com uma situação onde você tem que fazer uma certa função, aplicar um certo raciocínio, você fala, pô, esse raciocínio eu já vi lá em lista. Aí você vem no material, olha, tá lá o código, você copia aquele pedaço e ajusta lá dentro do seu código macro. Tá certo? Então é mais ou menos assim que eu penso a ideia da programação. Beleza? Então é isso aí, espero que vocês tenham entendido, espero que tenham gostado. Qualquer dúvida, só colocar nos comentários. Muito obrigado. Até a próxima.